A vida é de descobertas e vocês têm que descobrir os seus próprios caminhos. A gente só ajuda. Certo? Plano de ensino, deixa eu compartilhar aqui para a gente falar sobre ele. Como eu só fiquei sabendo que eu ia dar aula para vocês ontem, ainda bem que eu dei há 2 anos atrás. Então tá lá. Ele é de 2018, mas vai ter pouca mudança, ou quase nenhuma, em relação ao que a gente vai discutir, porque é tudo igual. Nós vamos ter 2 aulas por semana, 40 horas no semestre. O objetivo é apresentar o processo de comunicação, suas estratégias, o papel da propaganda no comportamento alimentar. Nós somos influenciados pelo meio. A ementa é formada por conceitos básicos de marketing, propaganda e publicidade, concorrência, comportamento do consumidor e do mercado de consumo, influência da mídia no comportamento alimentar, o uso da criatividade no marketing e nutrição, desenvolvimento de novos produtos nutricionais e o marketing do profissional de nutrição, né, que são vocês. O conteúdo, então, nós vamos fazer uma introdução à comunicação, à indústria cultural, entramos em conceitos de marketing e tendências, sistema de marketing, análise do mercado, os 4 Os, composto de marketing, os 4 Ps, mercados e suas características, consumidor, produtor, revendedor, governamental, segmentação do mercado, mensuração de demanda, cálculo de ponto de equilíbrio e ciclo de vida do produto, certo? Então, essa é a base da nossa disciplina. Com o procedimento metodológico, aqui é a mudança que vai ter no programa, porque era da época que as aulas eram só presenciais, né? Mas são aulas expositivas, discussão de temas. É interessante que vocês aprofundem sobre aquilo que eu falar, entrando na internet. Hoje é muito fácil achar os assuntos, trazer dúvidas, né? Eu vou dar perguntas para vocês responderem no caderno manuscrito, porque lá no final, quem precisar de meio ponto para ir para exame, ou meio ponto para passar, eu vou falar assim: me mostra o caderno com as perguntas e respostas manuscritas, para não ter aquela história de um fazer e o resto copiar. Você pode até copiar, mas vai ter que escrever à mão. Não vai ser simplesmente Ctrl+C e Ctrl+V, certo? Então, eu recomendo. Quem faz isso não precisa do meio ponto. Normalmente passa muito fácil, porque se dedicou a conhecer o assunto, a responder perguntas, se preparar para as avaliações. Okay? Critério de avaliação, participação nas aulas, aí daí, ó, responder no caderno a lista de exercício, né? Pode valer até 1 ponto, falei meio, mas pode ser até 1, desde que não tenha falta durante o curso. Cada falta diminui esse 1 ponto aí. Tá? Então, falta penaliza a nota extra. Apresentação de casos, prova parcial e prova final. Bibliografia básica é o marketing do Kotler. Complementar, criação de marca e marketing de relacionamento, o primeiro do Acker, o segundo do Gordon. Mas qualquer livro na biblioteca que fale de introdução ao marketing, comunicação e social, introdução à comunicação, vai estar tratando dos temas que a gente vai estar tratando aqui. Tá? Então, não é difícil. Inclusive, para a Amanda, que a mãe foi minha aluna, se ela era bem dedicada, era capaz até de ter o livro do Kotler que eu usei quando dei aula para ela, e aí a Amanda pode usar o mesmo livro. Então, as referências bibliográficas são básicas, como eu falei, e vocês podem pegar qualquer outra aí que fale do tema, que vai estar tratando do mesmo assunto. Dúvidas sobre o programa? As avaliações, se for presencial, normalmente são 2 ou 3 questões dissertativas. Com o sistema virtual que a gente está tendo, pelo EVA,
as avaliações no semestre passado eu fiz a maioria testes e uma ou duas perguntas dissertativas, né? E foi bem avaliado, gostei do processo, devo continuar com esse processo de avaliação que é muito mais rápido e na prova parcial eu dou 2 chances para os alunos responderem. Então, você responde uma vez, depois você tem mais um tempo para tentar responder de novo e a nota maior é a que vai ser a sua nota parcial. Tá bom? A prova final já não. Aí é só uma tentativa. O conhecimento é cumulativo, então não tem essa de, o assunto que caiu na primeira prova não cai na segunda. Cai tudo sempre. Tudo bem? Eu acho que é isso. É importante vocês conhecerem o programa e estarem de posse dele, avaliando onde nós estamos em cada momento das aulas que a gente for desenvolvendo. Ok? Dúvidas? Não? Tudo tranquilo? Sim. Então, olha só. Comunicação. Comunicação não é uma coisa inventada. Ela simplesmente exprime uma necessidade natural que nós temos. Né? A gente tem necessidade de comunicar com outras pessoas. Tanto que é verdade que com toda a distância e características totalmente diferentes que tem em muitas línguas, a necessidade de se comunicar criou signos, símbolos, fonemas, que são usados para nós nos comunicarmos. Eu agora estou fazendo isso. Eu estou falando numa língua que vocês conhecem o significado, de tal forma que eu consigo transmitir conhecimento, porque nós dominamos a mesma língua. Se eu estivesse dando essa aula aqui em português para russo, que hoje é possível, né, pela internet, os russos estavam simplesmente sem saber o que está acontecendo, porque a língua deles é totalmente diferente da gente. Já se eu estivesse dando aula para um espanhol, muitas palavras, muitas construções são semelhantes, ele podia não entender tudo, mas uma parte ele vai entender. Né? Um mexicano, por exemplo, entende muito mais fácil o brasileiro do que um espanhol. Eu, recentemente, depois que eu voltei da Itália, eu passei a dar alguns cursos para italianos. Só que daí eu falo italiano, porque eles não sabem português. Então, nós, em cada parte do mundo, foram desenvolvidas linguagens diferentes, umas próximas, as latinas, português, espanhol, italiano, francês, tem alguma semelhança, apesar de que eu até entendo um pouco de francês, mas não sei falar uma palavra. Depois tem as outras, as nórdicas lá, que vem do inglês, o alemão, o húngaro, essas coisas, que são línguas diferentes, algumas com o mesmo vocabulário, outras já mudam o vocabulário. Depois tem outras totalmente diferentes, coreano, japonês, chinês, o russo e tal, que são línguas totalmente com construção, com origem totalmente diferente da gente. Mas a necessidade de comunicar faz com que muitas pessoas, né, aprendam a tradução de uma língua para outra para permitir que as pessoas se comuniquem. E hoje, mais do que nunca, isso é necessário porque o mundo é global. Então, hoje, dominar o inglês é básico para todo mundo que quiser ter alguma inserção no mundo. O espanhol também, segunda língua mais falada no mundo, se desconsiderarmos o chinês, é o mandarim, porque a China é a maior população do mundo e o mandarim é falado lá. Então, se você quiser ter negócios com a China, vai estudar mandarim. E aí, isso é a comunicação simbólica, que é a nossa língua. Só que, além dessa comunicação simbólica,
nós temos a questão das distâncias. Então, mesmo no Brasil, imagina como era uma pessoa que morava no Nordeste e tinha um parente no sul do Brasil. Como é que ele comunicava? A viagem antes era lombo de cavalo, a pé. Então, para ir de um lugar para o outro, demorava meses. Indo lá para a nossa colonização, imagine que era tudo levado nas costas de boi, de cavalo. O pessoal chegava no porto de Santos, para chegar até Minas Gerais, imagine a distância percorrida a pé. E aí a pessoa que está lá em Minas quer se comunicar com alguém que está em Santos, como é que ele faz? Então, a primeira resposta para essa necessidade se deu com o correio, né? Um cara falou, pô, vou ganhar dinheiro, eu gosto de andar a cavalo, vou montar uma rede de entreposto em que eu pego a mala de uma cidade, vou até outra, as cartas que são para aquela cidade eu separo, as outras eu pego dali daquela cidade cartas que vão para outras cidades. Se eu estou indo do norte para o sul, tudo que vai para o sul eu pego e vou deixando algumas e pegando outras e vou para o sul. E tem outro correio que está fazendo sentido ao contrário. Está vindo do sul para o norte fazendo a mesma coisa. Tem um que vem do leste para o oeste e do oeste para o leste. E aí, com isso, o cara pegava uma carta que você escrevia e depois de um dia, se for próximo, 10 dias, se for médio, 100 dias, se for longe, a carta chega no destino dela. Imagine quantas cartas se perdiam. Né? Mas essa era a origem da comunicação. As pessoas cada vez precisando se comunicar mais, e aí surge o telégrafo, desenvolve lá o código Morse, e o telégrafo era um contato, que o cara dava um contato longo, um curto, e tinha toda uma sequência de letras nesse tec-tec-tec do telégrafo. E aí, como essa mensagem caminhava sobre fios, você não tinha mais a necessidade de entregar tudo a cavalo. Só que era caro. Então, você usava o telégrafo para pequenas comunicações. A carta, uma página, 2 páginas, continuava sendo enviado via correio, a cavalo. Vamos pensar no correio hoje. Ainda existe. Está diminuindo a função original do correio, que era transladar cartas, e o correio está servindo mais para logística hoje de distribuição de produtos. Você compra pela internet e a empresa, pelo correio, faz chegar até a sua casa. Poucas pessoas ainda usam o correio para escrever carta. Por quê? Porque hoje nós temos as redes sociais que você fala até vendo a pessoa, né? A pessoa está lá na China, você faz uma chamada de vídeo e conversa com ela e vê a pessoa e tal, não precisa escrever carta mais, certo? Mas, para sair da carta e chegar até hoje, passou, por exemplo, pelo telefone. Imagina, depois do telégrafo, descobriram que era possível transformar o som em ondas, transitar essas ondas por fios. Na outra ponta tem um decodificador que transforma a onda em som, e isso é o telefone. Que é o que acontece de maneira muito rudimentar, se você pegar uma lata, furar, amarrar um barbante nela, que é o fio condutor, na outra ponta amarra outra, e você está numa casa, a outra pessoa está numa outra casa lá, a 50 metros de distância, e você fala aqui e a pessoa escuta lá. As ondas que você falou percorrem o fio e é recepcionada na outra lata e as duas pessoas comunicam. Então, olha só,
A necessidade básica é a que todos nós temos de nos comunicar com os nossos parentes, com os nossos amigos, namorados, namoradas, filhos, avós. E a tecnologia foi trabalhando para nos alimentar com ferramentas que facilitassem essa comunicação. Para Doris Ducker, em muitas situações a tendência de quem fala é colocar a culpa em quem ouve, quando de fato falar para ser ouvido está se tornando uma arte esquecida. Então, olha o que quer dizer isso. Eu estou vivendo uma realidade desde o semestre passado que é estar dando aula aqui e eu não estou vendo vocês. Principalmente porque eu estou apresentando o slide, né? Eu não consigo abrir uma tela em que mostre todos vocês. E mais, vocês mesmo não estão com o monitor aberto. Então, eu tenho que me preocupar do seguinte, de vez em quando falar, ó, tem dúvida aí? Como é que tá? E eu acredito em vocês. Quando eu estou dando aula presencial, eu tenho condição de olhar na cara de cada um aí, né? E ver a expressão. E a minha experiência de 30 e tantos anos me facilita a olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa não entendeu nada. E daí eu provoco essa pessoa. Eu vou lá e pergunto, o que eu falei? O que você entendeu? Por quê? Porque não adianta nada eu ficar falando, quem está do outro lado não está entendendo. Então, quando vocês estiverem atendendo lá um paciente, levantou a vida da pessoa, fez uns exames e tal, definiu uma dieta, um plano alimentar, nutricional para aquela pessoa. Se você não se comunicar adequadamente com essa pessoa, ela não entender o que está por trás daquele plano ali, ela simplesmente escutou você, entrou por aqui, saiu por aqui, de um lado ao outro do ouvido, ela não vai praticar o que você propôs. E daí não vai dar resultado, ela vai sair falando que você não melhorou a qualidade de vida dela, sendo que o problema foi de comunicação sua para ela, de forma que ela entendesse efetivamente qual era a importância de cada um daqueles tópicos que você estava apresentando no seu plano nutricional. A comunicação tem impacto positivo no desempenho individual das pessoas, dos funcionários. Então, ó, o homem, para produzir e sobreviver, necessita comunicar. Por quê? Alguém tem que dizer para ele o que ele tem que produzir. Se ele produzir aquilo que a pessoa espera, ele consegue transformar aquela produção em dinheiro. E esse dinheiro é que vai permitir ele sustentar a vida dele, a vida da família e assim por diante. O melhor entendimento leva ao melhor bem-estar. Então, a comunicação é importante, porque eu tenho que buscar o melhor bem-estar das pessoas. Maior produtividade. Um processo permanente adequado ao contexto. Já uma comunicação ineficiente, ela gera frustração, menosprezo, medos, incertezas, baixa concentração, baixa motivação, autoirritação. Isso e autoestresse. Isso reflete no quê? Em segurança
e baixa produtividade. Certo? Então, nós precisamos de uma comunicação eficiente para não afetar a nossa segurança pela frustração, menosprezo, medo, incerteza. E para manter nossa alta produtividade, ativo, trabalhando com vontade, com satisfação, eu preciso da comunicação para não perder concentração, para não me desmotivar, para não me irritar, para evitar o estresse. Tudo isso afeta a minha comunicação, a minha vida é afetada pela comunicação. O que é saber comunicar? Saber comunicar passa por empatia. O que é empatia? Gerar estímulos conforme a clientela. Certo? Eu tenho que me concentrar que eu estou dando aula num curso de nutrição que tem determinadas características, tenho que ir conhecendo vocês, que hoje é mais difícil por causa da distância, para que a cada dia eu vá buscando maior empatia com como vocês pensam e aquilo que vocês precisam para conseguir me comunicar melhor. Aquela pergunta básica, me diga o que você entendeu daquilo que eu disse. A gente tem que acostumar a não superestimar a sua capacidade de explicar uma coisa e nem subvalorizar a capacidade de quem vai receber a informação. Não tem nenhum problema depois que você apresentar alguma coisa, você virar para a pessoa e fale, por favor, me diga o que você entendeu. Para saber se você foi eficiente na hora de fazer a comunicação. Voz. Eu tenho que saber que eu tenho que dosar velocidade baixa e alta para não tornar o tema muito maçante. Dicção ruim. Pô, se eu não tiver dicção boa, eu não vou me comunicar bem. Aí você tem que fazer um exercício com o fonoaudiólogo, né? Fazer aquele exercício que coloca a caneta na boca e fica repetindo frases com a deficiência que dá de ter a caneta. A hora que você tira, você vai melhorar a sua dicção. Forma linear. Aquele pensamento linear o tempo inteiro faz com que a comunicação tenha vantagens e desvantagens. Você tem que saber usar isso. Volume muito baixo. Eu, por exemplo, adoro ligar a televisão com som baixo e dormir. Aquele zoom, zoom, zoom da televisão me dá um sono terrível. Então, quando você está comunicando, estou numa plateia com 200 pessoas, começou um burburinho, aumento o meu som. Se continuar, me dirijo à pessoa lá e faço uma pergunta para ela. Para ela saber que está incomodando sem eu ser grosso com a pessoa. Falar, ô, fulano, dá uma resposta aí. O que você acha disso? Aí, como ele está conversando, ele nem ouviu aquele assunto. Aí ele vai ficar constrangido e aí ele vai começar a prestar atenção. Corpo. Muitas vezes é mais importante do que a voz. Né? Vamos supor que eu estivesse dando aula aqui mesmo à distância. Né? Vocês têm uma telinha aí do lado que deve estar mostrando minha cara para vocês. Imagine se eu estivesse aqui. Então, pessoal, daí... Então, estou largado. Estou dando aula presencial, ao invés de estar em pé, interagindo, eu fico sentado lendo o slide. O corpo fala. Aparência. Aqui é um ponto interessantíssimo. Na estética, por exemplo, que eu dei aula no semestre retrasado. Pô, uma pessoa que paga para um esteticista para fazer uma intervenção qualquer, ele espera melhorar alguma coisa.
Como é que o esteticista vai passar confiança a uma pessoa que quer melhorar a aparência dela se o próprio esteticista não se cuida? Então, mesma coisa vocês. Você não precisa ser fanático, né? Não coma isso, não coma isso. Não, precisa. Sem ser radical, vegano, vegetariano, é possível você fazer um equilíbrio alimentar que você come de tudo e é saudável. Mas você tem que transmitir para quem vem procurar a sua ajuda que você tem uma alimentação saudável, certo? Como é que isso vai transmitir confiança se você não aparenta praticar aquilo que você prega? Então, a aparência é fundamental na hora de comunicar, né? Eu falo, então, pessoal, vocês trabalham com nutrição, então, olha só, nós precisamos fazer isso, 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 para melhorar nosso desempenho e tal. Aí acabei de falar, viro para o lado, passa um cara vendendo aquela coxinha toda encebada de óleo e tal, eu já peço duas de cara, não me satisfaz nem com uma, já pego duas e saio comendo aquele troço. Isso aconteceu numa aula presencial há 2 semestres atrás, na nutrição. Eu estava falando exatamente sobre isso e, por coincidência, uma aluna abriu lá um saquinho e tirou uma coxinha que era o tamanho de uma mão, assim. Certo? Como fala, é contra comer a coxinha? Não, não sou contra. Mas dependendo da hora e do que você está falando, quem está do outro lado vê incoerência na sua fala. Então, a aparência, o que você transmite, é fundamental para a sua carreira. Eu dei consultoria uma época para um salão de beleza. E eu falei para a dona, olha, ó, você vende o corte de cabelo, o penteado, a pintura, a unha bem feita, sei lá o que mais. Você tem que acordar de manhã, olhar no espelho e ver o que você tem que mudar em você para você ficar aquela pessoa que os seus clientes querem ser. Se ele vem fazer mão com você, pintar esmalte e tal, você tem que sempre estar impecável no esmalte. Seu cabelo, agora é moda deixar aquela raiz, né, preta com cabelo amarelo. É horrível, mas é moda. Mas quando não era moda, pô, você está querendo pintar o cabelo de uma cor diferente, então é o seguinte, retoque toda semana, sei lá, para o seu cabelo ficar homogêneo. Não dá para ficar aquele degradê horrível. Ah, mas eu quero. Ok, você não vende, beleza. Você assumiu você assim. Agora, quem está do outro lado lá, no salão de cabeleireiro e tal, tem que ser impecável. Porque está vendendo essa característica. Quem vai lá quer melhorar a aparência. Excesso ou ausência de gesticulação. Então, tem gente que fala muito com a mão, faz muito gesto, tem gente que não faz nada, fica travado, né? Parece uma estátua. Tanto uma coisa como outra precisa ser evitado, você tem que ter um equilíbrio. Certo? Posturas inadequadas. Tomar cuidado com a postura do seu corpo na hora que você está falando, porque ele transmite desprezo, transmite, né? Quer ver um exemplo? Eu estou falando, um grupo de pessoas, tem um que está de braço cruzado. A leitura de quem está de braço cruzado é não concorda, está contrariado. Por isso que ele está de braço cruzado. Certo? Então, tem que saber ler isso para a hora que você estiver se comunicando, você evitar problemas. Saber comunicar ainda vícios, né? Tomar cuidado com né, tá, certo, certo, certo. Nossa senhora, isso aí mata quem está escutando. Vai falar alguma coisa, a gente comete esses erros.
Muitas vezes você está pensando uma palavra, não lembra, você faz, mas é uma coisa esporádica. Aqui o vício é aquilo que se repete a todo instante. Você pega algumas pessoas que falam uma frase e colocam o né no final em toda a frase. Motorista desorientado, né? Trânsito, tona, né? Isso você tem que prestar atenção. Né? Se ninguém te falar, você grave, escuta. Você vai ver os defeitos que você tem. Prolixidade, estender o assunto. E o professor tem essa mania. Por quê? Faz parte da nossa vida. Eu tenho que olhar nos olhos dos alunos e quando eu enxergo um aluno que não entendeu direito, eu tenho que explicar de outra forma e isso se torna prolixo. Mas não dá para você ser assim o tempo inteiro. Tem que tomar cuidado, tem que ser controlado. E você só consegue controlar quando você aceita que comete aquela falha. Controle emocional. Né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes uma fala contrária àquilo que você está falando, se não tiver controle emocional, você se perde totalmente. Você não consegue continuar se comunicando. Salve-se das nefastas influências dos outros. Essa sigla aí, SNIOP. Trânsito, tom de voz mais elevado, falta de um cumprimento da outra pessoa. Não se deixe abalar por isso. Não perca a compostura. Poder tirar o seu bom humor, otimismo, motivação. Tem que sempre levar tudo muito bom, porque naquele momento o seu grande objetivo é comunicar alguma coisa importante. Não pode perder de vista essa característica. Foco de mudanças. Assuma você mesmo a mudança. Não fique esperando que outra pessoa vá promover a mudança. E saber comunicar é saber fazer conhecimento. Poder fazer, ter recursos. Querer fazer, estado de espírito e clima organizacional. Qualidade pessoal, dar o melhor de si, desempenho e atitudes que levam ao aperfeiçoamento contínuo. Então, olha só, como que isso se traduz na sua profissão? Quando você estiver atendendo uma pessoa, um grupo de pessoas, falando sobre sua atividade, você tem que irradiar entusiasmo, transmitir confiança. Então, saber comunicar, então, foi o que nós estávamos falando, né? Saber ouvir. Quem não ouve não capta o desejo do interlocutor. Peter Russell colocou que 90% dos problemas das empresas são devido à comunicação. Comunicação eficaz é a missão das pessoas alinhada com a missão da empresa. Então, eu estou lá numa empresa, a empresa tem vários objetivos, tem o que deseja ser atingido. Se não tiver uma comunicação eficiente com os funcionários, né, se as pessoas não entenderem onde a empresa pretende chegar, dificilmente os objetivos serão atingidos. Então, ter conhecimento é diferente de ter experiência. Você tem que viver para saber efetivamente o que está acontecendo à sua volta. Okay? Então, nós vivemos num mundo de muita observação. A gente tem que estar observando. Não podemos ser passageiros da nossa vida. A gente tem que estar curioso, ter curiosidade de saber o que significam as coisas. Porque é tudo interligado. Nós vivemos num mundo em que uma decisão que você toma aqui afeta sua vida futura. Uma decisão que você toma afeta seus pais,
afeta os seus irmãos, seus amigos. Então você tem que ver uma coisa que alguém fez te afeta. Então você tem que estar enxergando o todo e constantemente tentando interligar os conhecimentos. Tá? Aí, por que nós ouvimos? Por que nós ouvimos? Nós ouvimos para obter informações. Informação é poder. Quando eu tenho conhecimento de alguma coisa e tenho informação, eu tenho poder na minha mão. Então, obter informações nos leva a manter controle sobre a nossa realidade. Nós ouvimos por curiosidade. A pessoa está conversando lá, eu ponho minha orelha e começo a prestar atenção, porque eu fiquei curioso em saber o que estão falando. Ouvimos para participar da história do outro. Então, se eu desprezo uma pessoa, eu não quero saber da vida dela. Então, ele está falando e eu não estou prestando atenção. Então, para você conseguir empatia, você tem que enxergar e falar assim, poxa, quanto eu posso aprender ouvindo efetivamente o que está acontecendo com essa pessoa? E aí escutar efetivamente, ouvir o que ele tem a dizer. Porque ouvimos anseios para novas experiências. A pessoa está contando uma coisa que aconteceu com ela, você está prestando atenção, né? Para não acontecer com você se for uma coisa ruim, ou para acontecer com você se for uma coisa boa. Ampliar horizontes. Quando eu ouço, eu enxergo outras realidades, amplio a minha possibilidade de mudança, de crescimento. Estabelecer novos relacionamentos também é uma das razões do porquê ouvimos. E respeito e desejo de valorização do outro. Quando você respeita as outras pessoas, você pode exigir que elas te respeitem. Certo? Então, nós vamos finalizar aqui, né? Ainda tem mais alguns temas desse grupo de slides. A gente para no slide 9 e continuamos na próxima aula. Uma qualidade pessoal é dar o melhor de si em termos de desempenho e atitudes que levam a um aperfeiçoamento contínuo. Então, como é que eu elimino esses vícios, esses problemas do saber comunicar? Eu tenho que exercitar. Uma vez perguntaram para o Frank Sinatra, que era um cantor exímio, né? Como que ele cantava com tanta maestria a música My Way? Ele falou, é simples, eu ensaio muito. Então, apesar dele ser já um artista renomado, reconhecido, ele respeitava o fato de que ele só conseguia fazer com qualidade porque ele treinava muito, ensaiava muito. E nós temos essa característica, né? Nós enfrentamos na nossa vida vários momentos de provação. E se a gente não tivesse preparado muito bem, nós titubeamos. E aí adiamos o demonstrar a nossa capacidade. E a vida é muito curta para a gente demorar para tomar as decisões. Se pensar, vocês estão na faixa aí dos 20 anos, um pouco menos, um pouco mais. Se pensar que os homens têm expectativa de boa vida, né? Porque vive mais, mas a partir dos 70 anos já começa a ter dificuldade. E que a mulher é 80, os homens aí já viveram mais de 2/3, mais de 1/3 da vida, né? Que vocês vão ter de qualidade, quase 1/3, na verdade. E a mulher 1/4. 20 anos em 80 é 1/4. E passa assim, ó. É como se fosse ontem, o dia que eu ainda estava sentado aí no lugar de vocês, me formando,
E hoje já passaram, me formei com 22 anos, 23, já se passaram 35 anos que eu me formei. E ó, foi muito rápido. Nem percebi que tinha passado tanto tempo. Para saber comunicar, a gente tem que respeitar que a gente precisa também saber ouvir. E como que a gente ouve? Quem não ouve não capta o desejo do interlocutor. Então vocês, vamos supor, vão atender lá os seus clientes, né? E você já tem uma visão, pela fala da pessoa, do que ela vai precisar, mais ou menos. Só que você tem que escutar o que ela está falando para você não passar a ser alguém que prescreve sempre a mesma coisa. Então você tem que escutar para captar o desejo do seu interlocutor, para poder dar para ele o melhor atendimento. Segundo Peter Russo, 90% dos problemas das empresas se devem à comunicação inadequada. Um exemplo, uma comunicação eficaz é fazer com que a missão das pessoas estejam alinhadas com a missão, esteja alinhado com a missão da empresa. Não pode cada funcionário estar ali sem enxergar onde a empresa quer chegar. Então, é importante que, pela comunicação, se mostre para as pessoas, onde todos têm que trabalhar para atingir objetivos, né? Não adianta todo mundo estar se esforçando muito e cada um puxando para um lado. Imagina que eu tenho uma caixa com 3, 4, 5 cordas. E o objetivo das pessoas é movimentar essa caixa. Só que ninguém disse para que lado vai movimentar, não disse nada. Disse, ó, movimente a caixa. Na pior das hipóteses, a caixa pode ser que fique parada com todo mundo fazendo força, porque cada um está puxando para um lado. Se todos tiverem a mesma força, pode dar um equilíbrio, né? Tipo um cabo de guerra, né? Em que os dois lados têm a mesma força e ninguém ganha o cabo de guerra. Imagina que numa empresa acontece muito isso. Cada um toma a decisão de para que lado quer puxar e a caixa fica parada. Então a empresa tem que falar, ó, pessoal, nosso objetivo é chegar lá. Então, vamos fazer esforço todos puxando para lá a caixa. E aí, como tem várias pessoas, vai ficar leve para puxar a caixa. Totalmente diferente do que se cada um puxar para um lado, porque vai ficar pesado ficar puxando para um lado. Ter conhecimento é diferente de ter experiência. Se adquire conhecimento estudando, fazendo faculdade e assim por diante. Ter experiência é praticar, é viver o conhecimento. Então, os dois se complementam. Ter experiência sem conhecimento, você pode não agregar nada no seu meio. E ter conhecimento sem aplicar esse conhecimento também não agrega nada. O ideal é ter o conhecimento, praticar por meio da experiência, porque daí você vai levar a melhores resultados. Por que nós ouvimos? Ah, porque eu tenho ouvido. Não, não é nesse sentido. Por que nós ouvimos? Porque a gente quer ter controle sobre a informação. Quando eu escuto, quando eu presto atenção, eu tenho informação. Informação é poder. E quando eu tenho poder, eu mantenho controle sobre as coisas. Então, uma das razões que as pessoas escutam é para ter poder. Nós ouvimos, prestamos atenção por curiosidade. Alguém está falando alguma coisa, eu estou aqui fazendo outra coisa, mas estou lá escutando. Eu estou curioso para saber o que aconteceu. Eu ouço para participar da história do outro. Quando a pessoa vem me contar alguma coisa, ela está confiando em mim
uma coisa que aconteceu com ela. E ela, história aí, né, é o que o outro está contando. História com H seria a vida da outra pessoa. Então eu escuto para participar da história dele, para entender aquela história, entender o que ele pensa, o que ele, né? E quando eu participo da história das outras pessoas, eu acabo podendo influenciar na história daquela pessoa, que é como acontece a coisa na vida dela. Outra razão para eu estar ouvindo é o anseio que nós temos por novas experiências. Poxa, mas não tenho nenhum anseio por nova experiência. Nova experiência. Então, precisa rever seus conceitos. Porque a vida é repleta de novas experiências. E quem acomoda, para no tempo e vegeta. Né? Não produz, não evolui, não melhora, não atinge objetivos, não tem ambição. E a gente precisa disso. O que faz a gente acordar de manhã, levantar e ter ânimo para enfrentar os desafios, enfrentar as coisas, são as nossas ambições, as novas experiências que a gente quer viver. Outra razão que a gente ouve é ampliar os horizontes. Quando eu conheço mais coisas, eu enxergo mais longe. Eu interligo mais conhecimentos. Eu passo a ter uma visão mais sistêmica do que está acontecendo à minha volta. Eu ouço para estabelecer novos relacionamentos. Então, eu cheguei no lugar, não sou conhecido ou sou pouco conhecido, alguém vem falar comigo, eu posso descartar aquele papo ou posso falar, pô, é a oportunidade de eu conhecer alguém. Esse alguém me apresenta para o outro e tal, e eu vou desenvolver relacionamentos para conhecer outras pessoas. Por quê? Porque nós somos seres gregários que precisam viver em grupo. Né? Poucas pessoas se dão bem vivendo como ermitão, né? Aquele que vive sozinho, no meio do nada. Nós, a maioria de nós, tem a necessidade de ter relacionamento. E ouvimos também em respeito e desejo de valorização do outro. A pessoa está tão empolgada, querendo contar ou querendo que a gente participe de alguma coisa, você fala em respeito, deixa eu entender aqui, e se eu respeito os outros vão me respeitar. Agora, uma coisa interessante. Da nossa aula aqui, retenção de conteúdo. 10 minutos depois que acabar a aula, você ainda vai ter condição de lembrar de 50% do que você escutou que eu falei. Só que daqui 2 dias, você vai lembrar de 10% só. Vai cair muito a quantidade de retenção que vocês vão ter. Então, a gente precisa agregar outras coisas além do ouvir para melhorar a nossa retenção. Por que que diz que uma aula tem o que o professor fala, mas quando você anota, se aumenta, dobra a retenção, e quando você pratica, você multiplica por 3 ou 4 a retenção? Por causa disso. Porque quando você executa alguma coisa, você retém mais do que quando você só escuta. As causas do não ouvir. A audição seletiva. Eu só escuto o que eu quero, o que eu gosto, o que tem a ver com a minha forma de pensar. Aquilo que não tem essa característica, eu não escuto. Eu descarto. Não presto atenção. O ritmo da fala de quem está falando também me influencia. Aquele ritmo sempre igual, na mesma altura, sem uma coisa que puxe, sem uma... atrapalha no não ouvir. Falta de interesse.
Pô, não estou nem aí com esse assunto. Não sei nem para que eu estou aprendendo isso, não sei nem por que estão falando isso. Estou lá, não estou nem aí com o que a pessoa está falando. Crenças e atitudes. Eu sou católico e alguém está falando de uma experiência que teve na Igreja Batista. Sei lá. Eu acho que a única coisa que é certo é a religião católica e eu não escuto nada de alguém que está falando em outra religião. Só que com isso, eu estou perdendo a oportunidade de comparar, de entender mais, né? Eu sempre digo o seguinte: a Índia tem milhares de religiões e a China não tem nenhuma. O chinês é ateu. As duas maiores populações do mundo estão na China e na Índia. Se a gente achar que uma religião é a certa e as outras erradas, como é que eu faço com a grande maioria das pessoas? E, de cara, um terço da população do mundo praticamente está na China. Então, um terço não tem religião nenhuma. Então, quer dizer que todos eles estão fadados a todas as punições previstas nas religiões, porque eles não seguem nenhuma. Então, eles vão padecer no inferno, sei lá. Então, a gente tem que respeitar. Religião é importante porque ela nos leva para caminhos. Agora, ela passa a ser problema quando ela começa a discriminar as outras. Né? A gente tem que respeitar todas. Tem que respeitar a opinião de todo mundo. Se torna um mundo muito melhor se todos respeitarem o que os outros pensam. Né? Eu posso não pensar como você, mas eu respeito o jeito que você pensa. E você me respeita e a gente é amigo. Não precisamos brigar por causa disso. Né? Não ouvimos por reações possíveis da pessoa que fala. Então, eu não quero agradar a pessoa que está falando. Não quero participar. Então, eu não ouço. Simplesmente fecho minha mente para não prestar atenção. Falei nos preconceitos aqui mais declaradamente. Nós temos nossos preconceitos. Né? Eu tenho inveja daquela menininha ou daquele carinha louro, de olho azul e tal, e por conta disso eu não presto atenção, não quero saber, eu tenho inveja dele, eu gostaria de ser louro, de olho azul, e não sou, então eu não quero saber do lourinho de olho azul. São preconceitos que a gente tem e que leva a problema de audição. A gente não presta atenção. Frases da moda também fazem com que eu fale, essa pessoa aí está equivocada, falando de moda e tal, coisa que todo mundo repete, isso aí é jargão, não me interessa. E distrações físicas. Eu não ouço direito, não presto atenção porque tem alguém do lado conversando, ou porque eu estou com o celular na minha frente e está no vibrar para vibrar, fico recebendo mensagem, meu celular vibra e eu fico ali querendo ver o que escreveram, quem será que falou comigo, aquela necessidade, será que eu encontrei a empresa, a pessoa certa para a minha vida e agora está falando e eu vou perder a chance de falar com ela? Então, distrações, certo? Então, isso também leva a gente não ouvir direito. Aqui tem uma frase complicada, né? Pentágono é uma área do governo americano extremamente respeitado. Mas olha o que está escrito aqui. Ó. Sei que você acredita que compreendeu o que você pensa que eu disse, mas não estou certo de que você saiba que aquilo que ouviu não foi o que eu quis dizer. Olha só. É um jogo de palavras para mostrar o seguinte, que tanto quem emite a comunicação como quem recebe tem que buscar feedback do outro, saber se o outro entendeu realmente, porque
nós temos um problema sério de palavras. Imagina se eu tivesse agora dando aula em russo aqui. Vocês estão lá escutando. A chance de ter alguém aí na turma que fala russo é muito baixa, muito pequena. Então, imagine eu estar falando e vocês não sabem, não entendem nada do que eu estou falando. Vocês não vão entender nada. Só que eu falei russo para ser um exagero. Só que dentro da nossa língua portuguesa, se quem está emitindo a mensagem não fizer uma reflexão crítica de quem está do outro lado, se vai entender as palavras que estão sendo usadas, você pode falar um monte de palavra que está no dicionário, só que quem está do outro lado não conhece. Vocês devem ter vários termos técnicos da profissão de vocês, que vocês conversando entre vocês, vocês se entendem. Mas se você não traduzir esse termo técnico para a realidade de quem está ouvindo você dar lá uma prescrição de uma dieta, para seguir uma programação nutricional, porque a pessoa é esportista ou porque ela está recuperando de uma cirurgia e tal, se você não traduzir a sua fala, né, cabe essa frase aqui, né? Eu sei que você acredita ter compreendido o que você pensa que eu disse, mas não estou certo de que você saiba que aquilo que você ouviu não foi o que eu quis dizer. Por quê? Porque teve essa falta de sintonia de palavras e de entendimento dessas palavras. Acho que vocês já devem ter ouvido a expressão economês, né? São aqueles caras que vão dar palestra, vão falar no jornal, o cara pergunta, e aí a inflação? E o cara começa a falar um monte de termo que só os economistas conhecem. O leigo escuta aquilo e não entende nada. O advogadez. Advogado é cheio de jargão que só ele entende. E é de propósito, eles já usam aquelas expressões para eles se sentirem superiores às outras pessoas. Quando acontece isso, não tem comunicação. A língua japonesa é uma língua complexa porque ela é simbólica, né? Ela tem 3 tipos de língua. A primeira que aprendem as crianças na escola são igual ao nosso. Cada símbolo é uma letra e ele aprende a construir palavras e frases com cada símbolo daquele representando uma letra. Quando ele vai para o ginásio, colégio, ele aprende uma segunda forma de língua, que ao invés de ser cada símbolo, não, cada desenho daquele, cada símbolo daquele equivale a uma palavra. Então, eu tenho um símbolo para cada palavra, só que agora eu tenho que decorar esse símbolo. Então, olha só, as crianças decoram os símbolos do alfabeto e ele consegue construir palavras somando os símbolos que nem a gente. A, B, C, D, E, F, G, e aí eu junto B com A, B com B e dá babê. Com I no final, babei. Só que o japonês aprende um símbolozinho que é a palavra babei. Ele não precisa usar 5 símbolos para formar a palavra. Tem um só que é babei. E quando você vai para o final do colégio, equivalente nosso, para o nível superior, você vai aprender uma língua mais complexa, em que cada símbolo significa muitas vezes uma história, uma frase. Para quem não nasceu japonês, quando escuta falar isso que eu estou falando, assim como eu escutei, você começa a pensar, poxa, como é que a pessoa sabe
qual é a fonética por trás de um símbolo daquele. Porque nós aprendemos fonética, né? O que é a fonética? S tem som de S. Quando somos com e com I, que tem som de I, sei. Então, nós fomos alfabetizados aprendendo o som das letras, e quando a gente lê uma palavra, a gente usa esse som da fonética e diz A, o C com R tem som de K, acre, porque o E tem som de E, acredita. Então, eu sei a fonética da palavra, da letra E, A. Do C, eu sei que ele, se ele estiver sozinho, ele tem som de C. Se ele estiver com L, ele tem som de CRE. E aí a gente constrói a palavra e consegue ler. Imagina a japonesa. Que um símbolo representa uma palavra, uma frase inteira. E eles se comunicam assim. Só que é o seguinte, o jornal japonês, para ele não ser um livro, ele usa essa linguagem mais evoluída em que cada símbolo representa uma frase. Então, uma criança no Japão não consegue ler o jornal. Assim como uma criança aqui também não consegue, porque lá, nosso jornal, tem várias palavras que a criança ainda não aprendeu no vocabulário dela. Então, a linguagem acaba excluindo algumas pessoas por conta dessa característica. Okay? Saber falar. Potencial linear impede o potencial competência. Então, quando eu vou falar, eu tenho que trabalhar esses dois aspectos. O meu potencial competência com o meu potencial linear. Se eu não trabalhar essas duas características, que é eu transformar o que eu quero traduzir em alguma coisa que seja entendível, que é esse potencial linear, eu causo frustração, tanto em mim mesmo, por ter falado e não ter sido entendido, como nas pessoas que estão escutando e que também não entendem. Quando criou essa frustração, acabou a comunicação entre os dois. Porque quem está ouvindo cria uma barreira para não escutar mais. Quem está falando desiste de transformar a competência dele em alguma coisa entendível pelo outro. Aqui aparece uma coisa importante. Timidez. Ser tímido. E aí, juntando com aquilo que eu falei lá atrás, uma aluna falou, professor, eu sou tímida. Então eu não gosto de falar em público, eu não sei como contornar isso. E aí, eu não sou psicólogo, não sou nada, sou engenheiro, administrador. O que eu posso dizer para vocês, volto a falar, que a nossa vida é muito curta. E a nossa vida profissional, ela é marcada por algumas características. Nós seguimos mais ou menos a linha americana, não a europeia. Na Europa, o menino ou a menina estudam, e se ele vai fazer uma faculdade, se ele não vai fazer, ele entra no mercado de trabalho com 18 anos e pronto. Né? Tem muitos que não fazem faculdade na Europa. Faculdade é para quem vai ser mesmo destacado em termos de formação. A maioria para no ensino médio. Quando você vai para a faculdade, na Europa, você com 30, 32, 33 anos, você está terminando o seu doutorado, porque quem vai para a faculdade normalmente engata para fazer um doutorado.
Alguns se formam e vão trabalhar, mas a maioria acaba ficando, estudando um pouco mais. Já nos Estados Unidos é diferente. As pessoas vão para o mercado de trabalho muito jovem. Muitos já começam a ganhar dinheiro fazendo pequenos trabalhos com 14, 15 anos, cortando grama, limpando caixa d'água, fazendo serviços mais simples das pessoas. E nos Estados Unidos é normal você chegar ao ápice da sua carreira com 30, 35 anos. Então, o presidente das grandes empresas, o cara, quantos anos tem? Tem 30 anos. Pô, aquele outro tem 35. E o Brasil segue mais a característica americana. Se você com 30 anos for um gerente ou um diretor, você tem chance de ser até um presidente de empresa. Agora, se com 30 anos você ainda é um técnico, ainda está começando a sua carreira, dificilmente você vai passar de uma supervisão, de uma chefia. Por quê? Porque daí você começa a sofrer o preconceito da idade. Pô, já tem 40 anos e ainda é um supervisor? Passa a não ser visto mais por quem toma a decisão de que é capaz de assumir um cargo mais destacado. Agora, por que isso? Porque se não fez por merecer cargo mais alto, é porque não se dedicou o suficiente. E muitas vezes não é essa a verdade. A verdade é a timidez. Então teve uma aluna no período da manhã que falou assim, ó, eu tenho mais de 30. Acho que ela falou até que tem 34 anos. E eu era muito tímida. E com o tempo eu fui vendo que aqueles medos que eu tinha de me expor, de errar e tal, só preocupava a mim mesmo. Quem estava à minha volta não se preocupava com isso. Então, a timidez é alguma coisa que tem que ser combatida. E para combater, você precisa ter confiança de que você conhece aquilo. E para ter confiança, você tem que estudar mais. Tem que se expor. Então, essa moça aí falou que ela foi quebrar a timidez dela quando ela foi trabalhar de vendedora numa loja. Porque o vendedor que é tímido não consegue vender. A pessoa entra, ele tem que ter coragem de ir lá e abordar a pessoa, né? Até a neurolinguística fala, você tem que observar a pessoa e tentar falar alguma coisa que a pessoa quer ouvir, fazer um elogio que a pessoa goste, para conseguir a mesma sintonia. A hora que você quebra a barreira com a outra pessoa, ela te dá abertura para você mostrar produto, para você oferecer e opinar. E aí você consolida a venda. Então, uma forma de quebrar é vendas. Outra forma, vai fazer teatro. Porque nós vivemos encenando nossa vida o tempo inteiro. Tenho alunos que me encontram fora da faculdade e depois falam assim, nossa, professor, o senhor é muito diferente fora da faculdade. Eu falei, claro que eu sou. Porque na faculdade eu tenho que, a hora que eu vou entrar lá, eu tenho que colocar a minha veste de professor, que tem que buscar todo o que for necessário para que o aluno entenda o que ele está explicando. Se a classe é mais organizada, se é mais legal, eu tenho que ser legal, porque daí, poxa, o pessoal está se dedicando e tal, por que eu vou ser o cara chato? Agora, cheguei numa sala, tem lá 3 ou 4 que mandam na sala e não estão afim de nada. Eu entro com espora no pé, né? Aquela estrelinha que você põe para, sou contra, para cutucar o cavalo para ele andar. Né? Vem com um casco para dar coice em todo mundo. Por quê? Porque a turma está precisando de alguém que põe ela no eixo. Então você faz o papel do bonzinho, o papel do ruinzinho, e quando você está fora do ambiente, que você está no bar bebendo cerveja com os amigos e tal,
Aí você é gozador, você é piadista, você é outra pessoa. E cada um de vocês vai ter essa característica. Uns mais, outros menos. Então, quando você vai fazer teatro, é uma forma de você interpretar papéis. E aí, o papel do profissional é o papel de quem sabe e sabe se comunicar. Né? Então, tem que treinar. Ir para frente do espelho e fazer a apresentação e ver como você faz suas caras. Vai no PowerPoint, cria uma apresentação, tem uma configuração lá do PowerPoint, tem gravar a apresentação. Aí você apresenta para você mesmo na frente do espelho, vai mudando de slide e tal. Terminou? Você pede para ele passar de novo aquela apresentação. Daí você vai ver quanto tempo você está levando para mudar slide, o que você está falando em cada slide. Você fala, pô, aqui eu esqueci de falar isso, anota lá. Aqui eu falei muito, reduz. Aí você anotou tudo, você vai e faz de novo. Se fizer isso 2, 3 vezes, sua apresentação fica perfeita. Só que é o que o Frank Sinatra falou, tem que treinar. Alguns professores sentam lá e ficam lendo os slides e tal. Não tem uma participação. Essa é a dificuldade que nós estamos tendo como professores, por exemplo, para vencer nesse momento de pandemia, em que nós estamos distantes, nós não estamos perto de vocês. Se eu não fizer alguma coisa para equilibrar esses 55% que eu perdi aqui por estar online, vocês vão ter 45% só de estímulo para ouvir adequadamente o que eu falo. A atenção psicológica tem a ver aqui com a concentração. O que, como está sendo dito, o que não está sendo dito, sentimentos, emoções expressas. Então, a concentração de cada um vai influenciar na capacidade de ouvir as mensagens que estão sendo passadas. Não interromper quem fala. Esse é um treino que a gente tem que fazer, né? Quando a gente está em grupo, as pessoas falam, um outro fala e tal, é uma bagunça, tá certo? Mas é que o ambiente é descontraído ali, ninguém está preocupado com quem está ferindo quem. É amizade. Agora, estou dando aula e alguém fica falando com outra pessoa do lado ali. Quando a sala tem 100, 150 alunos, você já está falando em alto em microfone e tal, nem atrapalha. Agora, numa sala com 11 alunos como vocês aí, se tiver alguém falando, eu tenho que parar e esperar terminar de falar, porque vai atrapalhar na aula. E a terceira atenção é a atenção verbal. É o seguinte, tanto quem está ouvindo como quem está falando tem que ter a pergunta, tem que ter a preocupação de perguntar se o outro entendeu. E quem está recebendo a informação tem que saber responder perguntas, repetir palavras-chave para demonstrar que entendeu efetivamente o que está acontecendo. Então, olha como a gente tem um desafio, né? Primeiro, o natural é a timidez. O bullying, que a gente tem medo que façam com a gente porque errou. Acho que eu já falei isso. Eu tocava trompete e eu tinha um problema sério, porque eu ficava nervoso na hora de apresentar e quando ficava nervoso minha boca secava. Com a boca seca não dá para tocar trompete. E eu comecei a analisar por que acontecia isso. Porque eu via na plateia, o pianista, por exemplo, que tocava comigo, ele ficava de costas para a plateia. Normalmente o pianista está tocando de costas. Ele não enxerga a plateia. E se estiver de frente, tem um piano na frente dele, também não enxerga a plateia. Eu não. Fico de frente para a plateia, tocando também. E eu olhava na plateia, via lá um professor meu de música, alguém que eu admirava como instrumentista ou músico.
Tal, pronto. Eu já punha na minha cabeça o seguinte: puxa, se eu errar, que vergonha, pá, pá, pá. Isso criava uma situação que, pô, eu não conseguia tocar. Então eu tive que trabalhar isso do seguinte: primeiro, se eu tenho dúvida, vou ensaiar mais. Quanto mais eu ensaiar, menos chance eu tenho de errar ou de não agradar quem está ouvindo. Segundo, não olho mais para ninguém. Eu olho para nada. Cabeça mais alta, olhando por longe, assim, para não enxergar uma pessoa fazendo um sinal, por exemplo, de insatisfação, ou de que viu um erro meu. E era treino. E eu ia tentando fazer. Tanto que, por exemplo, eu tocava em casamento. Tinha um grupo que eu fazia parte de tocar em casamento. No casamento não tinha problema, porque o foco do casamento era o noivo e a noiva. A gente estava lá num canto tocando na igreja, às vezes estava até lá em cima no altar, onde tem um órgão da igreja, ninguém nem via a gente. Ali não tinha problema. Mas ia para a música de câmara, sofria. Então é normal as pessoas que se dizem tímidas aí. Mas se você demorar, passa o seu tempo. Imagina, vocês têm 20 e poucos anos. Aí mais alguém deu feedback lá na aula da manhã, de que também tinha problema de timidez, e que com 30, 30 e poucos anos acabou a timidez. Aí o que eu falo é o seguinte: se vocês estão tendo a oportunidade de escutar que a timidez é uma coisa que você tem que trabalhar, que não tem consequência nenhuma, por exemplo, na sala de aula, se você errar, porque é o local de errar é na sala de aula. Pior você errar depois quando você estiver trabalhando. Então você fala, poxa, eu vou amadurecer, vai acabar minha timidez. Lembra o seguinte: com 30, 30 e poucos anos, você vai ter atingido o ápice da sua carreira. Se você ficar mais 10 anos tímido, você tem 20, 20 e pouco, você vai chegar a 30. O tímido não vai ocupar uma posição de destaque no mercado. Então, trabalha já a timidez. Acaba com essa preocupação do que o outro vai fazer. Não, não se preocupa com o outro. E se o outro te prejudicar, né? Se errou, ele brincar, te sacanear, você tem um ambiente aberto dentro da faculdade para você virar e falar assim, peraí, eu estou levando com seriedade aqui, né? O que você ganha de estar me depreciando? Tem que ter respeito entre as pessoas. Então, olha lá, tem que ter esse cuidado. Veículos de comunicação. Vários, né? Revista, boletins, vídeo, jornal, reuniões, palestra, mesa redonda, campanhas de saúde, de educação. Mas hoje nós temos aí as redes sociais, que são uma máquina. Imagina o seguinte: se você aumenta a sua incorporação de conhecimento aí, executando, imagina que hoje qualquer celular com um tripézinho desse aqui, vocês estão me enxergando aí? Estou mostrando um tripé. Você faz um vídeo com qualidade para pôr no YouTube. Agora imagina você criar uma página no YouTube de dicas de alimentação saudável, de nutrição. Tem uma ex-aluna, procurem aí, Munira, no seu sobrenome dela, não me lembro agora. Mas ela se formou há um ano, no máximo 2. E ela tem feito isso, ela grava os vídeos dando receita e mostrando comidas alternativas, né? Voltada para o lado nutricional. E ela tem feito bons vídeos e cada dia melhora mais.
ela está ficando mais solta, apesar dela ser muçulmana, então ela usa aquele véu e tal, mas ela tem um charme ali e consegue fazer vídeos legais, né? Agora imagina se vocês estão no segundo semestre. Se você tem a aula lá com um professor qualquer que você fala, puxa, que legal isso. Faz um scriptzinho, põe o seu celular lá no tripé e grava um vídeo de 1 minuto, 40 segundos, não muito mais que 1 minuto, porque a pessoa tem que gostar do assunto. E você posta um vídeo desse por semana. Você escolhe um tema que foi dado na escola e posta. Antes, pensa no seu nome, porque seu nome é sua marca. Tem uma responsabilidade. Tudo que eu fizer errado, as pessoas vão saber quem sou eu, porque eu não sou um anônimo, um nome desconhecido. Mas em marketing, você tem que pensar, estou vendo aqui do lado, Stella Klauenberg. Puta, marca forte. Por quê? Stella, tem som bom, Klauberg, provavelmente de origem alemã, até com erg no final, talvez seja até judia, né? Então é forte. Tem uma Amanda Monteiro aí. Eu tenho uma Amanda Monteiro em casa. O sobrenome da minha mulher é Monteiro. Minha filha chama Amanda. Então ela é Amanda Monteiro Viagem. Só que ela é conhecida como Amanda Viagem, porque Amanda é o nome comum, o Viagem não é um nome comum. Inclusive, meu filho jogava bola, tinha cinco Felipe na turma. Ele passou a ser conhecido como Viagem. E tem muitos amigos dele que até hoje acham que é Viagem um apelido porque ele viajava muito. Nem sabe que é o sobrenome dele. Mas é o sobrenome dele. E é conhecido como Felipe Viagem, é assim que ele é visto pelas pessoas. Então, olha lá. Quem tem nome comum, estou vendo aqui, Camila Neves. Entra no Google e coloca Camila Neves lá. Quantos aparecem? Se aparecer pouco, legal, é uma marca forte. Se aparecer muito Camila Neves, muda esse nome aí. Aí, faz aquele vídeo lá, né? Vamos pegar aí a Mirelle Schmarf. Nossa Senhora, essa é difícil falar. Skirmarnoff. A Mirelle, uma vez por semana, grava um vídeo e posta no YouTube com o nome dela. O curso é dado em 32 semanas por ano. Vocês estudam 4 anos. Então, 32 semanas vezes 4, 120 semanas ativas do curso. Se você postar um vídeo por semana, você tem 120 vídeos durante o seu curso em que você já é conhecida, você já é conhecido. As pessoas já começam a te seguir e quando, depois de um certo momento, ninguém vai saber se já é formado ou se você está estudando nutrição. Você já passou a ser a referência de muitas pessoas com dicas de nutrição. Quando você for para o mercado de trabalho, você já é conhecido, você já tem marca forte. E está aí disponível. E aí é um bom exemplo até para quebrar a timidez. Porque depois que você começa a fazer vídeo, você começa a aparecer, você ganha autoconfiança e passa a não ligar mais para os outros. Certo? Então, trabalhar a timidez é uma forma de melhorar a comunicação da gente. E hoje as ferramentas das redes sociais nos facilitam a ter essas características. Certo? Imagina, cada aula que eu dou gera um vídeo lá de 1h30,
2 horas, e eu vou colocando lá no YouTube. De repente, uma pessoa vê um vídeo, gosta, se inscreve na página, começa a ver os outros, recomenda para outra pessoa e tal. Daqui a pouco eu sou conhecido. Então tá aí. Tá? Então, voltando aqui, para a gente encerrar esse primeiro tema, tipos de comunicação. Tenho que lembrar que tem a comunicação visual, a oral e a auditiva. As 3 formam um conjunto para nos levar a ter uma comunicação de qualidade. Certo? Então, o nosso primeiro tema era despertar em vocês essa preocupação de que você pode ser um exímio profissional, ter conhecimento, resolver o problema das pessoas, só que se você não conseguiu se comunicar com o mercado, se comunicar com as pessoas, você não vai atingir os objetivos que poderia atingir se tivesse uma boa comunicação. Tudo bem? Interromper, para antes da gente entrar no próximo tema, a gente tirar alguma dúvida. Então vai lá. Alguém comenta tudo que eu já falei desde a aula passada até hoje, ou senão eu vou escolher algumas pessoas até para saber se estão presentes mesmo ou se estão só marcando território aí. Né? Então vai lá. Primeiro voluntário para falar comigo, quem é? Vou escolher. Escolhi. Giovana Prado. Tá aí? Oi, professor, tô sim. Comente. Ai, meu Deus. Peraí. Deixa eu só mudar a câmera aqui. Sobre os nomes? Você viu que eu tenho preconceito com loura de olho azul, né? Então, você tem olho azul, não? Eu tenho olho verde. Ah, então, tem preconceito também, verde e azul. Tá? O senhor mente sobre os nomes? Como mente sobre os nomes? Comente? Ah, pode comentar sobre qualquer coisa, você comenta. Ah, bom, deixa eu pensar. Pode ser sobre os nomes, então. Tá bom? O senhor falou da Mirelle também, né? Sim. A gente estava conversando aqui, inclusive no grupo, entre eu e as meninas, que, inclusive, o nome dela é um dos poucos que a gente conhece aqui no Brasil. E a gente, pelo menos eu, fiquei próxima dela na aula e. Opa! A gente ficou próximo na aula e eu acho que é a única que eu conheço com esse nome. Desde que. Ela tem uma marca forte. Desde sempre. E o seu caso? Tem. Diz Giovana que é Prado. russo. Giovana Prado o quê? Pagano. Pagano. Então, Isso, o meu é italiano. o nome forte para você seria Giovana Pagano. Tá certo? É, Agora, sim. você tem que trabalhar isso. Por exemplo, aqui no quadro aparece assim, ó, Giovana Prado Pá. É, Então, vocês têm que, todo lugar que vocês tiverem com o seu nome, vocês têm que trabalhar aquilo que você quer como marca para você. Por exemplo, a sim. Gabriele. Colocou só Gabriele. Tá certo? Eu devo dar aula para uma meia dúzia de Gabriele. Não vou saber quando é uma e quando é outra. O Rocha. Coloca só Rocha. Quem é o Rocha? O Felipe. Só coloca Felipe. A Carolina. Caroline. Só Caroline. Marcos Vinícius. Se pesquisar no Google, vai encontrar milhares.
Fala, pô, mas Sim, eu nunca me preocupei com isso. Ótimo, comece a se preocupar agora. Porque você vai ser conhecido ao longo da sua vida pelo seu nome. É a sim. sua marca. Ok? Basta ver que a Xuxa colocou no nome dela a Xuxa. Mudou o nome e colocou Xuxa lá dentro. O Lula colocou no nome dele Lula. Único. Porque ó, é tão importante aquele nome para ele, porque Luiz Inácio da Silva não era nada. Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula, é a marca dele. Certo? E Sim. quando eu dou o exemplo, não quer dizer que eu gosto ou desgoste dele. Vão falar, o professor de esquerda. E fala, não sou nem um lado nem o outro. Acho que se estiver fazendo bem, é bom. Se estiver roubando, tem que ser preso. E sou mais radical ainda, devia morrer até. Certo? Porque tirar dinheiro público é fazer um monte de gente passar dificuldade e muita gente morre por essas dificuldades. Então, o pior crime é pegar dinheiro público. Então, nesse aspecto, eu sou meio radical. Então, olha lá, a Giovana contribuiu falando da marca, do nome. Vamos escolher outra pessoa aqui. Outra coisa, Pode falar. outra coisa também que o senhor disse, na hora que você chamou meu nome, já travei aqui, né? O senhor falou sobre falar em público, de travar exatamente comigo. Deu branco em tudo. Eu tava pensando também na hora que o senhor tava explicando sobre. Aí, ó, já esqueci de novo. Qual outra coisa que eu tava pensando? Que o senhor falou no começo da aula, peraí. Ah, já não me lembro mais. Ah, comportamento. Lembrei. Que o senhor falou sobre comportamento, que você, tipo, muda o seu jeito de se comportar na escola, fora dela e tal. Muito isso no meu trabalho. Eu faço trabalho de modelo fotográfica e eu acho que você tem que saber se portar diante, tanto em redes sociais, seguir tipos de trabalhos diferentes, não ficar apenas num nicho só, quanto, por exemplo, na faculdade, assim que eu me formar, eu não posso me portar do mesmo jeito que eu me portava no trabalho de modelo quando eu for nutricionista, por exemplo. Então muda muito. Então, e aí tem mais uma responsabilidade, que é assim, tem gente que acha que pode fazer tudo agora, que quando se formar muda. Ah, daí eu estou formado, daí eu vou mudar. Só que a cada Não, momento você está construindo a sua imagem. Então, você já tem que adquirir já essa característica e falar, peraí, brinquei, fiz tudo, mas agora eu estou me preparando para ser profissional. Eu tenho que ter um comportamento diferente na minha vida. Por quê? Porque eu estou me preparando para me apresentar para a sociedade. Não pode deixar para amanhã fazer isso, tem que fazer já, certo? Já tem que construir a sua imagem a entendi. cada momento, desde já. Deixou de ser adolescente e é adulto agora. Tá bom? Sim. Obrigado por participar. Vamos escolher um nome agora aqui. Obrigada. Lucas Lessas. Professor, Opa, tem alguém querendo falar. Gabriele quer falar. Vai lá, Gabriele. posso falar? O senhor falou, né, o último assunto aqui dos veículos de comunicação. Você falou do YouTube, né, da menina que postava receitas saudáveis, né, sobre alimentação. E no YouTube. E isso é uma coisa que eu comecei a fazer também, pelo Instagram, na verdade. E, né, eu comecei postando receitas de comida que eu faço aqui em casa mesmo. E isso está sendo muito bom. Tipo, eu tô sentindo o retorno das pessoas. E você fala também da timidez, né? Em falar em público. Tudo isso também tá fazendo eu ficar menos presa a isso. Trabalhar também é muito bom, lidar com o público, que isso vai ser bom para mim futuramente, né? Mas Sim, como a Giovana falou, né? Como nutricionista, futuramente. Então tá sendo bem legal fazer isso também de receita. deixa eu perguntar uma coisa. Que No Instagram dá para você pôr filme, é isso? Eu não sei. isso Aqui né, no são filmes mais IGTV, né? curtinhos, né? E agora, você coloca no Instagram e depois de um tempo ele some, onde é que ele fica? Porque no YouTube ele fica lá para sempre.
No Instagram, normalmente é aquele story e tal, dura um dia e depois ele some. Como é que você põe no Instagram para ele não sumir? Eu posto mesmo o vídeo, né? Vídeo de 1 minuto, não é muito longo mesmo, né? Receitas curtas mesmo, de passo a passo, né? Tá? Daí, ao invés de postar nos stories, eu posto no feed mesmo, do Instagram. E ele fica guardado lá Legal. depois? Fica tudo salvo, as receitas lá, que eu faço aqui em casa mesmo, né? Receitas Aí simples. quem te segue pode pegar outros vídeos que você tem lá, então. Isso, daí pode ver tudo o que eu posto, né? Ao Legal. invés de postar nos stories que fica 24 horas e Então some. você, Gabriele, tem uma responsabilidade maior ainda do que as outras pessoas, porque você já está construindo uma imagem sem ter pensado na sua marca. Entendeu? Sim, daí eu até criei um nome. Ao invés de usar tipo Gabriele Yasmin, teria um outro nome, na Qual o nome que verdade. você criou? É sabor vegetal, que no caso além de receitas, né, saudáveis, vamos dizer, nem tanto porque ainda não me formei, né? Tô aprendendo. Mas são receitas que eu faço aqui em casa mesmo. E receitas vegetarianas também. Legal. Então Então, mais do meu dia a dia, né? você construiu uma marca que não é seu nome. Legal. Você já está construindo uma marca, né, que vai virar uma empresa. Tá certo? É, daí eu até criei uma logo. Daí na logo tá sabor vegetal, mas tem o meu nome em cima, né? Gabriele Yasmin. Tá. Que agora o senhor falando, eu poderia ter usado, por exemplo, o Hilário, né? Que é diferente, não tem tanto Hilário. Que meu nome é Gabriele Yasmin Hilário da Silva, né? Agora que eu pensei nisso, achei Você é interessante. novinha ainda, é a hora certa para pensar, para construir o nome que vai ficar mais forte para você. Entendeu? Sim, Joia. Obrigado por colaborar. Um homem, como eu obrigada. falei, eu tinha falado Lucas Lessa Sene. Cadê o Lucas? Oi, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem com o senhor? Mais ou menos. Comente aí sobre o que nós falamos. Se é tímido Bom, ou não? professor, não muito, meu cara de pau mesmo. É, tá bom. E aí, Ah, pro- comente sobre a sua marca, Lucas Lessa Sene. Qual deles que bom, é mais forte aí para você? acho que, sei lá, acho que nessa questão de nome, acho que vai colocar o meu sobrenome, né? Que Lucas existe vários, né? Milhões. Daí eu acho que nessa questão de criar uma marca, ou a gente inventa algum nome, né? Um nome criativo, forte, né? Para chamar atenção, ou bota o seu sobrenome, ou tenta mexer com o seu sobrenome, ou com um nome seu para poder criar a sua marca, né? Sim, é isso aí. Agora, Daí o só o senhor seu tá. sobrenome Lessa ou só o seu sobrenome Sene não é bom. É Claro. legal, talvez o Lucas Sene, entendeu? E daí você Aham. tem um conjunto de palavras que provavelmente, se você procurar na internet, você não vai encontrar Lucas Sene. Vai ser uma Sim, coisa exato. comum de encontrar. Tá bom, e Daí o senhor sobre, tava falando. e sobre a comunicação, como é que você vê a importância da comunicação para a sua profissão? Saber falar, escutar e se portar, né? Já que a gente com o público, a gente tem que saber como se comportar perante o paciente, no caso, né? Sim, Saber se adequar. Eu, por exemplo, né, eu consigo trabalhar como numa clínica, tentar deixar o clima mais, como posso dizer, assim, mais leve para a pessoa não ficar tão nervosa, ver que não é nada demais, ajudar a pessoa, escutar o que levou ela ali me procurar para ajudar a emagrecer, ficar forte, seja o que for. tá. Seria interessante deixar um clima bem assim, qual que é a palavra? Não é distraído, É desculpa, mas amigável, amigável, simpático, nada, comentar alguma coisa para a pessoa se sentir mais calma naquele. empático, empático. Sim, sim, né? É isso aí. Daí tentar conversar ou ser amigo da pessoa, né? Tentar não ser profissional e paciente, mas tentar ser amigo, né? Para a pessoa se sentir mais confortável em falar alguma coisa. Tá joia. Alguém quer contribuir alguma coisa aí a mais? Uma experiência?
Obrigado, Lucas. Professor, Sim. Nada, professor. tem uma pergunta. No caso, quando a gente estiver atendendo, a gente tem que ter um modo de expressar, de falar, que possa chamar mais atenção do nosso paciente, tipo assim, que ele queira fazer, tipo, a dieta, entendeu? Faça ele ficar mais animado. Sim. Tem algum jeito de expressar? Você tem que construir uma forma de convencimento para mostrar quais são as vantagens, desvantagens, o que que melhora na vida da pessoa e tal, e você que tem que construir isso, né? Por quê? Porque do outro lado tem alguém que te procurou, então está preocupado. Mas até que ponto ele está preocupado? Ou ele é aquele cara que se inscreve na academia para dizer que está na academia, mas não vai, né? Eu já vou malhar. Já até me inscrevi na academia. Eles perguntam, quantas vezes você foi no último mês? Eu trabalhei e tal, fui uma. Então, como é que você vai convencer a pessoa? E mais, quando você for apresentar uma dieta, um conjunto de recomendações, você tem que procurar primeiro escutar a pessoa para saber o nível de vocabulário que ela tem, o nível de conhecimento das coisas, porque você pode pegar uma pessoa que vai ali e ter uma formação muito simples e que a linguagem dela é totalmente desprovida de palavras mais rebuscadas. Então você tem que adequar o seu discurso meio com aquilo que a pessoa falou para você. Isso com o tempo que você adquire. Você vai atender a pessoa, ela fala, você olha, puxa, essa pessoa é mais simples. Como é que eu traduzo essa coisa complexa aqui de tal forma que ela entenda e que ela deseje? Então, precisa praticar, né? Pegar pessoas e... Eu não sei se vocês têm essa prática laboratorial aí na escola de... tem sim. É verdade. O ano... não, foi na onde? Na estética. Na estética que tinha lá um dia para se inscrever para ser paciente das mocinhas e dos rapazes lá. Na verdade, na estética só tinha mulher. E minha mulher ficou sabendo e se inscreveu. E teve uma aluna que, sem saber que era minha mulher, usava minha mulher de cobaia nas experiências lá da estética. Tá? Não sei se na nutrição vocês têm laboratório ali para atender pessoas, não? Então, não sei, professor. Não sabe. A fisioterapia eu sei que tem a clínica. A estética tem. Provavelmente vocês tenham. E aí, nesse exercício, a pessoa vai lá para fazer um tratamento. É legal vocês trabalharem essa questão de escutar a pessoa e a hora que fizer a sua descrição de dieta da pessoa, né? Você pensar, aqui eu estou usando expressões que ela vai entender. Como é que eu explico isso aqui para ela que eu mesmo, quando aprendi, foi difícil, porque era um termo desconhecido para mim. Imagine para o leigo. E daí você tem que adequar a sua mensagem àquilo que ela vai compreender. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Joia. Mais alguém? Professor, o senhor falou do meu nome, Rocha, e tipo assim, eu gosto do Rocha, mas tem muito pessoa com alto alcance com Rocha, tipo, não sei se você conhece, tem o Érico Rocha, tipo, se você já entrou no YouTube, você já viu ele, que é um cara do marketing digital. Tem, tipo, Túlio Rocha, tem o Gustavo Rocha, que é influencer, tem sorvete Rocha, só que, tipo, e meu outro nome é Andrade, tipo, Andrade é comum. E o primeiro nome? Gustavo. Não. Por que não Gustavo Rocha? Você mesmo deu exemplo de 3 caras. Então, aí. mas o Gustavo Rocha também já é um famoso. É por isso que eu não queria usar o Gustavo. Já existe um Gustavo Rocha? Já. Puxa vida, hein? É por isso que eu não queria usar o Gustavo. Então, põe outro nome. Escolhe um nome. É o jeito.
Altamir Rocha, olha só. Estou chutando, hein? Sei que isso é bom. Você tem que pensar nisso. Que se já tem um Gustavo Rocha, não dá para você ser igual. Então você vai pensar em outro. Não, mas daí eu tava pensando, se eu pôr tipo Rocha, porque não é do, eles não são do mesmo meio que eu. Entende? Tipo, Daí você pode até se beneficiar disso. O Gustavo Rocha faz o quê? nossa, nem eu sei. Tá. Influencer, ele dança, canta, faz bagulho lá. Então, olha só. Daqui a pouco você começa a divulgar como Gustavo Rocha na área de nutrição. Uhum. Só que o Gustavo Rocha tem um monte de seguidor na outra área de dança dele, sei lá. Sim. Daqui a pouco as pessoas, por coincidência, por ter o mesmo nome, começam a te seguir porque é Gustavo Rocha. Tá? Então você pode se beneficiar disso. Querendo ou não, Porque tipo, se o se eu conseguir um Gustavo Rocha, engajamento, em uma busca por ele também apareceria meu nome. isso. As pessoas Só poderiam que tem sentir um interesse. problema. Se o Gustavo Rocha, o outro, pisar na bola, também vai Ah, refletir sobre você. Então você tem que dar uma uhum. pesquisada para ver qual o risco desse cara aprontar alguma coisa que pode te prejudicar. Tá? Ah, sim, sim. O homônimo tem essa característica. Né? Se a pessoa é homônimo seu e apronta, você pode ter consequências devido a isso.